a tua santa presença e queremos te pedir, nos ajuda, Senhor, nessa lição que nessa noite o versículo de número 35, 10:35, e aí vamos frisar em uma parte dessa passagem, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35. O tema da nossa lição nessa noite é a autoridade da Escritura reafirmada. Por que reafirmar a autoridade da Escritura? Porque muita gente tem bombardeado a autoridade da Bíblia e tem dito, não, a igreja não precisa de um livro, a igreja não precisa olhar para a Bíblia para viver para Deus. Então a gente vai nessa noite, como proposta da nossa lição, reafirmar a autoridade das Escrituras, olhando para o que ela mesma ensina, olhando para o que a Bíblia nos revela de si mesma em termos de autoridade. Diz assim, João 10, versículo de número 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Observe essas palavras de Jesus aqui, a Escritura não pode falhar. Então, com essa convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos dá, que nós hoje estaremos entendendo um pouco mais essa lição. Os irmãos podem ficar à vontade, podem se sentar aí. Então, meus irmãos, nós vamos hoje tratar sobre a autoridade das Escrituras. Por que é importante a gente tratar desse tema autoridade? Vocês já perceberam que essa palavrinha autoridade, ela nos faz lembrar de autor. O que é um autor? Uma pessoa que escreve uma música, por exemplo, ele é autor daquela música, né? Ele tem completa autoridade sobre aquela música. É ele quem vai dizer se aquela música é daquele jeito ou não é. Por quê? Porque ele é o autor. Da mesma forma, você pode pensar em você. De repente, você é o autor do projeto arquitetônico da sua casa. Você vai lá fazer umas mudanças na sua casa. O projeto é seu. Você acha que alguém tem autoridade para dizer se está bom ou se está ruim? Não. Se é seu, é você o dono. É do seu gosto, é você que faz. Autor. Você é um autor quando você faz alguma coisa. Quando você, fazendo alguma coisa, você tem autoridade sobre aquilo que você fez. Quando nós olhamos nas Escrituras e a revelação que Deus faz de si mesmo, Deus, ele é o autor do universo. Há alguma coisa nessa vida que Deus não tenha autoridade? Não tem. Por quê? Porque ele fez todas as coisas. Todas as coisas obedecem à voz de Deus, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, quando você ora e pede ao Senhor, Senhor, faz isso, aquilo outro, né? Senhor, sara, cura, liberta. Por que Deus ele tem autoridade para fazer isso? Porque todas as coisas estão debaixo do senhorio dele. Porque ele é o criador de todas as coisas. Foi ele quem criou. E uma vez que ele criou todas as coisas, ele tem autoridade. Agora vem uma questão. Se Deus tem autoridade sobre todas as coisas, então como é que eu vou saber o que é que Deus quer? Como é que eu vou saber qual é a direção que ele me dá para que eu ande debaixo da autoridade dele? É aí que entra tudo aquilo que nós já estamos estudando há um certo tempo, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a revelação especial de Deus.
De maneira que, para a gente compreender a vontade do autor do universo, que é o Senhor da nossa vida e que tem poder sobre todas as coisas, a gente precisa compreender o quê? A palavra. A palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso inimigo, ele é astuto. E ele sabe que se afastar a palavra do nosso coração, ele vai conseguir ter muito poder sobre a nossa vida. Porque se a palavra não estiver em nós, a vontade de Deus não vai estar em nós. A gente vai estar fazendo a vontade da carne, a vontade dos homens, a vontade do mundo. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar em nós para que nós, de fato, estejamos submetidos à autoridade divina, à autoridade do Senhor. Eu aqui faço uma observação que eu falei essa semana com alguns alunos meus, lá da escola de pregadores. Eu conversava com eles sobre a importância do pastor pregar a palavra na sua igreja. Um pastor ou um líder que ele não prega a palavra de Deus, Deus não governa aquela igreja. Quem governa aquela igreja é a mente do pastor, é os desejos daquele pastor e não a mente de Deus. Porque como é que Deus governa, administra, disciplina, corrige a igreja? Quando a palavra é pregada. Vocês já tiveram, certamente, em algum momento na vida de vocês, aquele momento de confronto, né? Em que a palavra ela é explicada e você, de repente, sente aquele queimou no coração com aquela sensação de que, meu Deus, parece que o pastor conhece o que está acontecendo na minha vida. Já tiveram essa sensação? Né? Mas, na verdade, é a palavra, né, que revela. Ela revela a natureza. Ela perscruta o que acontece no íntimo do nosso coração e das nossas vidas. Então, meus irmãos, quando a palavra ela traz à tona e ela corrige, ela nos revela mais de quem somos e do que Deus faz por nós e o que é que Ele tem para nós, nós então percebemos a autoridade do nosso Senhor. E é exatamente sobre essa autoridade que está nas Escrituras que nós hoje iremos tratar um pouco mais. E aí eu queria começar com vocês aqui tratando sobre as características da Escritura, já que a Escritura, que é a Bíblia Sagrada, é que nos revela a vontade do Senhor, é que nos revela, que traz à tona o que estava oculto. A gente conhece mais de Deus quando a gente vai para a Bíblia e a gente então, observando a Bíblia, lendo e obedecendo a Bíblia, a gente vai conhecendo mais de Deus. E eu queria destacar para vocês aqui, tudo isso que eu estou falando está na revista, depois vocês podem acompanhar aí. A gente vai destacar para vocês aqui algumas características da natureza da Escritura. A primeira delas, qual é? A inerrância. Esse termo aqui, talvez, inerrância, seja um termo novo para alguns de vocês. Inerrância lembra erro, né? Lembra erro, distante, mas lembra, né? É algo que não erra, algo que não contém erro. Meus irmãos, a Escritura é o testemunho que Deus dá de si mesmo. A Bíblia Sagrada é Deus dizendo, olha, vocês querem saber quem eu sou, para vocês se relacionarem melhor comigo, sabendo qual é a minha vontade, o que é que eu tenho para a vida de vocês, então eu vou revelar a vocês na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Uma vez que Deus ele revela si mesmo nas Escrituras, aquilo que está sendo revelado não pode ter erro. E por que não pode ter erro? Porque dizer que o que está sendo revelado nas Escrituras é Deus quem está revelando, e Deus cometeu algum erro, então nós estamos atribuindo erro ao nosso Deus. E isso é um absurdo. Imagine Deus errando, né? Deus fazendo como a gente faz. Está lá fazendo uma comida, de repente a gente bota mais sal na comida, a gente, eita, botei sal demais. Ou então a gente está fazendo lá uma reforma, de repente a gente exagerou em alguma coisa, erramos, né? A gente erra porque nós somos humanos. Nós somos imperfeitos, mas Deus, irmãos, é perfeito, Deus não erra. Sendo o nosso Deus a verdade, a Escritura não pode conter erro. Se você diz que a Escritura tem erro, então você está dizendo, em outras palavras, que a Bíblia não é um livro divino. Porque se foi Deus quem revelou-se a si mesmo na Escritura, a Bíblia não pode ter erro.
Meus irmãos, lá na Confissão de Fé de Chicago, que é uma confissão de fé muito conhecida das igrejas reformadas, diz assim, na primeira frase: Deus, sendo Ele próprio a verdade e falando somente a verdade, inspirou a Escritura para, desse modo, revelar-se à humanidade perdida por meio de Jesus Cristo, Criador, Senhor, Redentor e Juiz. O que é que aqui essa confissão de fé afirma? E que nós cremos assim, que Deus é a verdade, e como verdade Ele se revela, e Ele se revelando, aquilo que Ele revela não tem erro, aquilo que Ele revela não tem imperfeição. Então, isso é um entendimento fundamental para nós que somos cristãos. Se alguém chegar para você na sua casa dizendo: mas essa Bíblia aí tem erro, você pode dizer: olha, se ela tem erro, ela não é divina, ela é humana. E eu creio que esse livro é um livro divino. Por que esse livro é divino? Porque é um livro que ele mesmo se afirma como sendo divino. Não é um livro que a ciência disse que é divino. Não é um livro que o fulano de tal iluminado lá disse que é divino. Não. Esse livro é divino porque o próprio escrito das Escrituras diz que o que está ali é da parte de Deus, de que o que está sendo dito ali é do Senhor. Quer ver? Abram a Bíblia de vocês comigo, lá em 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Quem encontrou pode ler. 16 e 17. Veja que texto maravilhoso. O que diz aí? Olha, Sérgio, a palavra inspirada, né? O que é essa palavrinha inspirada aqui, que Paulo está dizendo? É uma palavra soprada por Deus. Literalmente é uma metáfora, uma linguagem figurada, né? Não é que Deus está lá soprando, mas é que como um sopro, assim como um sopro, né? O Espírito também, ele soprou no coração e na mente dos escritores bíblicos, para eles fazerem o quê? Eles redigirem a vontade de Deus. E aí Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada, ou seja, tem sua origem em quem? No homem, no pastor, na igreja? Não, tem a sua origem em Deus. Logo, uma vez que ela tem origem em Deus, e Deus, como sabemos na palavra, é a verdade, nós não podemos afirmar que a Bíblia tem erro, muito pelo contrário. A gente afirma que a Bíblia é inerrante. Inerrante. Isso dá uma segurança para a gente, né, meus irmãos? Como isso dá uma segurança à nossa fé? A gente não está pondo a nossa confiança naquilo que é passageiro, naquilo que daqui a alguns dias vai mostrar-se que não tinha coerência, consistência. A gente coloca a nossa fé na palavra, e a palavra de Deus é inerrante, não tem erro. Mas a outra característica, né, que eu queria destacar com vocês, que faz parte aqui das Escrituras, qual é essa característica? Autoridade e suficiência. Vamos entender bem essas duas características da Bíblia que você carrega aí, né? Meus irmãos, a Bíblia, ela é o que nós chamamos de regra de fé e prática. Regra de fé por quê? Alguém pode me dizer? Por que a Bíblia é a nossa regra de fé? Calma, de um por um, certo? Por que, irmã Elizabeth? Diga, Sérgio. É preciso crer? Foi na trave. Na trave. Por que ela é a nossa regra de fé? Ela é a nossa regra de fé porque ela nos revela tudo aquilo que precisamos crer para estar em paz com Deus. Então,
se você quer saber o que é que Deus quer de você, e você, para estar num relacionamento com Deus, você tem que ter fé. Mas como é que você sabe o que Deus quer de você? Quando você se volta para a palavra. É a palavra quem vai dizer a você como é que você entra num relacionamento harmonioso com Deus. Então, se você quer se relacionar com Deus e você não se volta para a Escritura, você pode ter uma fé mística, né? Uma fé criada por você e pelos homens, e não ter um relacionamento correto com Deus. Por quê? Porque você não está olhando para as Escrituras. Vamos dar um exemplo prático aqui, né? Digamos que você queira pedir alguma coisa ao Senhor. Você está lá, de repente, passando por uma situação e quer pedir algo ao Senhor. Só que tem coisas que nas nossas orações, quando a gente pede, irmãos, são coisas que não são legítimas. Porque às vezes são coisas que nos fazem mal, às vezes são coisas que nos induzem ao pecado, são coisas que vai fazer o mal ao nosso semelhante. A gente muitas vezes está pedindo coisas como essas, graças a Deus, que é o Espírito que intercede por nós diante de Deus. É Ele quem leva nossas orações diante do Pai. Mas aí você pergunta, como é que eu devo orar a Deus? O que é que eu devo reivindicar a Deus nas minhas orações? Como é que você vai saber o que é que você deve reivindicar a Deus, pedir a Deus nas suas orações? Como é que você sabe? Quando você se volta para a palavra e você aprende com Jesus o que é que Jesus pediria ao Pai. Então, aquilo que Jesus pede ao Pai, você tem autoridade para pedir ao Pai e pedir, Senhor, dá-me isso. A palavra está repleta de promessas deixadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que você pode se apropriar dessas promessas para o quê? Para pedir ao Pai, para que o Pai lhe abençoe, para que o Pai lhe dê. Então é nesses termos que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, logo ela tem o quê? Ela tem autoridade. Aí eu falei de fé, né? Ela é a nossa regra de fé. E de prática? A mesma coisa. Se eu quero saber como me conduzir, como viver, praticar, como é que eu vou saber o que eu devo praticar? Para que Deus me aprove, para que eu esteja debaixo da bênção de Deus. Eu tenho que me voltar para a palavra e perguntar, Senhor, me ensina na tua palavra. Amém? Deixa eu perguntar uma pergunta que só você pode responder aí no seu coração. É esse lugar que a Bíblia tem na sua vida? É este lugar que você tem dado às Escrituras na sua vida, na maneira como você tem organizado sua vida espiritual? A gente precisa colocar a Bíblia, meus irmãos, no trono mais alto do nosso coração. Às vezes a gente está em guerra porque é o que queremos e é o que é que Deus quer, e a gente tem que saber quem é o Deus da nossa vida e colocar as Escrituras, que é a revelação dele, no lugar mais alto do nosso coração. No decorrer dessa semana que vai se iniciar amanhã, certamente você vai ser tentado a colocar de lado a Bíblia e dizer assim, não vou me preocupar com a Bíblia, vou pensar aqui no que é que vai dar certo. Sabe aquele crente pragmático, Sérgio, que acha que, não, é porque deu certo, é o certo, né? Para nós não é assim que funciona, não é porque deu certo, é o certo, né? Se fosse assim, tinha muitos lugares por aí, meus irmãos, que vivem pregando, fazendo o que é errado e prosperando financeiramente, materialmente. Aí você poderia, está certo. Não está certo. Então a gente age baseado na palavra, porque a palavra tem autoridade. Agora vem aqui um outro termo, né? Suficiência. Essa Bíblia, ela é inerrante, ela tem autoridade, ela é suficiente. Aí lembra a gente um termozinho que foi muito utilizado durante a Reforma Protestante, que é o chamado sola scriptura. Aqui é uma palavra em latim que quer dizer, em outras palavras, o quê? Somente a Escritura. Agora detalhe, somente para quê? Será que a Bíblia, somente a Bíblia, ela é capaz de nos revelar a cura de uma doença? É ou não é? É, Gonzaga? Você balançou a cabeça aí? A Bíblia é suficiente, não é só a Escritura? A Bíblia é suficiente para nos revelar a cura de uma doença, de um
uma gripe, a Bíblia é suficiente? Se eu ler só a Bíblia, eu vou encontrar a cura ou não vou? Vai ou não? Vai, missionária? Pois me diga como é que acontece isso aí, ensina aí a todos nós. Aham. Certo. A irmã a senhora está me dando um caminho para eu buscar a cura, que seria orar e pedir a Deus para ser curado. Mas veja só, a senhora quando está gripada, a senhora compra lá um multigripe, toma um multigripe para a gripe não avançar. Aham. Isso. Oxê, mas e a Bíblia não é suficiente para ensinar? Aham. Aham. Certo, não, eu não estou duvidando da fé. Eu estou perguntando se a Bíblia é suficiente para nos mostrar a cura de todas as doenças, né? Ou seja, tem doença que você sabe, uma gripe, você pode conter ela, né, tomando ali o medicamento. Mas curar, né, você vai precisar de uma ação mais pontual, precisa em algum vírus, né, para que o vírus seja curado. A questão é, a Bíblia ela nos dá essas informações para a gente saber qual remédio tomar, qual o procedimento fazer. A Bíblia não dá, né? A Bíblia não dá. Eu lembro agora de um episódio até engraçado. Uma vez, uma irmã de um certo lugar, não vou dizer de onde, foi na casa da minha mãe, chegou lá, tinha um pé de goiaba, e ela foi para debaixo da goiabeira e começou a orar. E fazia assim: Deus, Tu és poderoso, Tu és Senhor Criador dos céus e da terra, derruba essa manga, ou melhor, essa goiaba, faz essa goiaba cair aqui na minha mão. E ela orou para que a goiaba caísse na mão dela. O desejo dela foi: Deus, Tu és poderoso. Ela invocou os poderes de Deus para que aquela goiaba caísse e ela pegasse aquela goiaba. Aí, vocês acreditam que a goiaba caiu? É claro que não caiu, irmãos. É claro que não caiu. Por quê? Porque ela deveria, se ela quisesse, tirar, subir no pé, fazer alguma coisa. Agora, invocar o Senhor, né, para aquilo ali, chega até a ser engraçado esse tipo de petição que é feita por algumas pessoas, né? Então, é aquela coisa, você está doente de uma gripe, você pode tomar um medicamento, aí você vai orar ao Senhor, ora bem, mas você precisa também tomar o medicamento para que Deus atue naquele medicamento sobre o seu organismo e você seja curado. Então, assim, voltando aqui, a Bíblia é suficiente, o sola Escritura é somente a Escritura, mas para um propósito bem estabelecido. Para quê? Para conhecermos a salvação. Quando a gente diz sola Escritura, nós estamos dizendo tudo o que precisamos saber para a nossa salvação, a Escritura é suficiente. A gente precisa consultar o Papa? Não precisa. A gente precisa consultar um padre? Não precisa. Pois é. Pois é. Pois é. Às vezes Deus ele pode até sarar, curar, fazer isso, porque Deus é soberano, Ele faz como Ele quer. Mas qual é o meio ordinário de Deus operar? Através do medicamento. Porque quando eu sou curado de uma enfermidade com o medicamento, eu atribuo glória a Deus, eu digo glória a Deus porque Ele me curou, não é assim que a gente faz? Ou você vai dizer, não, foi só o médico que me curou. Não. A gente diz, graças a Deus que usou o medicamento para me curar. Então, a Bíblia... Uhum.
Foi mesmo. Eita. Aham. Pois aí não é sabedoria, meus irmãos, não é sabedoria, né? Ainda dentro dessa questão da suficiência na nossa revista, o que é que nós encontramos, irmãos? A gente tem que ter cuidado para que a gente não trate a Bíblia como um livro tendo mais inspiração do que outro livro. Às vezes alguém pode dizer, o livro de Gênesis é mais inspirado do que o livro de Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses. E por que a gente não deve tratar dessa forma? Porque toda a Bíblia ela é inspirada e suficiente, tá certo? Então a gente não pode estar colocando graus de inspiração nas Escrituras. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. E para a gente terminar essa primeira parte, qual é a outra característica que eu queria destacar para vocês? A inspiração, certo? Essa inspiração aqui não é aquela mesma inspiração do poeta, não, viu? O poeta, quando vai escrever uma poesia, ele tem a musa, né? Às vezes está naquela situação e aí fica reflexivo, ele é inspirado. Os autores bíblicos, eles não foram inspirados dessa forma. Não é um desejo profundo de comunicar algo. Não é isso. A inspiração diz respeito ao quê? A instrumentalização que Deus faz de homens pecadores como eu e vocês para comunicarem a vontade dele, o querer dele. Isso aí é uma obra muito profunda. Sabe por quê? Porque nós, sendo pecadores, Paulo, Pedro eram pecadores, Deus usa para escrever com perfeição a sua vontade. Então, é um ato sobrenatural, né? De Deus usar a natureza humana caída para comunicar aquilo que Ele deseja comunicar. A Bíblia ela foi verbalmente inspirada. O que é que quer dizer isso? Que qualquer palavra das Escrituras ela tem inspiração divina. Até um tio, um acentozinho lá, ó, você colocou lá na palavrinha lá, né? Esse tiozinho aqui, ele é o quê? Inspirado por Deus. Foi Deus quem colocou lá. Foi Deus quem pôs nas Escrituras. De maneira que, como ele diz lá no Apocalipse, se alguém inventar de tirar até mesmo uma palavrinha, um acentozinho desse aqui, ele será réu, ele será julgado por essa obra. Em outras palavras, quem distorce a Bíblia, ensina aquilo que a Bíblia não ensina, está debaixo de juízo. E aí, meus irmãos, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, né? Aí tem uma objeção que às vezes as pessoas levantam, os incrédulos levantam. Eles perguntam assim: por que por a Bíblia ser escrita por seres humanos, é impossível que ela seja inerrante e infalível? Tem pessoas que colocam só o aspecto humano, só vê o aspecto humano. Mas a inspiração, ela tem dois lados, né? Imagina aqui, né? Então nós temos aqui desse lado o fator humano, e desse outro lado nós temos o quê? O fator divino. Então a Bíblia, ela é o quê? Ela é um livro tanto humano como divino. Aí o que é que a gente vê? A gente vê as pessoas, os incrédulos, eles olham para a Bíblia e só veem o lado humano. Aí, por ver só o lado humano da Bíblia, dizem assim: não, essa Bíblia não pode ser uma Bíblia que não tenha erro. Não pode ser uma Bíblia infalível. Por quê? Porque ela foi escrita por homens. E de fato foi escrita por homens. Mas no ato da inspiração nós não temos só o homem, nós temos o homem e o divino. Então a inspiração ela é tanto divina como humana. E aí na junção desses dois aqui, ó, é que existe o quê? O sobrenatural. Eu não consigo explicar. Eu não tenho como explicar para vocês como Deus
fez que a natureza de Pedro, de Judas, de Paulo, ficasse perfeitinha, se eles eram imperfeitos. Paulo vai dizer: pecador, miserável homem que sou, né? Dentre os pecadores, ele diz: eu sou o maior, né? Aí você olha para uma coisa dessa e diz: poxa, ele era pecador, então se ele era pecador, fale como eu e você. Se ele começou a escrever ali, ele vai falhar em alguma coisa que vai dizer. Só que não é isso que acontece. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos o quê? Um livro perfeito. E o que é que nos garante essa perfeição desse livro? A inspiração, né? A inspiração, é a doutrina da inspiração. Então, já falamos aqui em outro momento, que é a doutrina da inspiração que nos faz olhar para as Escrituras e pegar as Escrituras e dizer: olha, esse livro é o livro mais precioso da face da terra, porque aqui Deus está tirando o véu de si mesmo, revelando a vontade dEle para as nossas vidas. Então, meus irmãos, essas são as características da Escritura que nós temos como Escrituras que têm autoridade sobre a igreja, sobre a nossa fé, sobre a nossa conduta. Mas além de olharmos aí, entendermos esses aspectos mais doutrinários, eu queria destacar com vocês aqui. Eita, agora ficou difícil aqui. Eu não sei porquê, eu acho que esse apagador que tem essa dificuldade aqui, mas tudo bem, vamos lá, não vou tentar aqui não. Vamos. Deixa quieto, a gente vai já terminar. Então, algumas passagens bíblicas que fundamentam essa autoridade das Escrituras. A gente falou até agora de muita coisa, né? Inerrância, autoridade, inspiração, mas aí vem a questão: isso está na Bíblia? É isso mesmo que a Bíblia tem a ensinar? E eu queria mostrar a vocês como a autoridade da Bíblia, ela está fundamentada na própria Bíblia. Então vamos ver aqui alguns textos. Primeiramente, Hebreus capítulo 1, 5 a 13. Hebreus, lá no finalzinho da sua Bíblia. Vamos atentar um pouco mais para essa passagem. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, meus irmãos, um livro que não se sabe da autoria, quem foi que escreveu exatamente, mas um livro que o seu conteúdo nos revela algo de divino. E aqui no capítulo 1, no versículo 5 a 13, observem aí na Bíblia de vocês que essa passagem, ela tem uma forma de escrever diferente, não tem? Ela não segue aquela linhazinha, aquelas linhas, tá vendo? Ó? Ela não tem esse quadradinho aqui não, ela tem umas reentrâncias dela, não tem isso? Tem ou não tem na Bíblia de vocês? Tem, não tem? Então, o que é que significa isso? Significa que essas passagens aqui, a grande maioria delas está onde? Está no Antigo Testamento. São citações de uma outra parte das Escrituras. E aí observe o que diz o versículo 5. Por favor, Elinaldo, leia aí, bem alto. Versículo 5. Quem é que diz isso aí? Ele diz assim: pois a qual dos anjos, na sua versão disse, né? Na minha aqui diz Deus, né? Deus em algum momento disse. Então, quem é que está falando isso aqui? Deus. E, detalhe, o autor aqui de Hebreus está citando uma passagem de onde? Lá do Antigo Testamento. Então, o que é que nós percebemos aqui? Que no momento que ele cita o Antigo Testamento, ele identifica o Antigo Testamento como sendo o quê? Deus falando. Então, o que é que nós vemos aqui? Que a Bíblia, o livro lá do Antigo Testamento, onde essa citação foi feita, é a palavra de Deus, é Deus falando ao seu povo. Nesse caso aqui do versículo 5, a passagem que ele faz referência é o Salmo 2, versículo 7. A gente não vai ler, mas depois vocês podem ler, ou podem observar na nota de rodapé da Bíblia de vocês. Tem aí uma notinha? Tem uma palavrinha, uma chavezinha bíblica aí? Tem ou não tem? É bem no rodapé, aqui ó, tem, né? Tem versículo 5 e tem lá a referência do Salmo. O que é que ele está dizendo? Essa passagem aí foi citada lá do Antigo Testamento. Então, o que é que nós temos aqui?
nós temos a Bíblia mostrando que ela mesma é a palavra de Deus. Agora, o que é curioso nessa passagem? É curioso que aí ele não cita só um versículo. Ele cita no versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todos os versículos até o 13, do 5 ao 13, são o quê? São passagens bíblicas do Antigo Testamento. E em todas elas o autor bíblico está dizendo o quê? Deus disse. E se Deus disse, então ele disse onde? Ele disse nas Escrituras. Ele disse na palavra. Vocês estão percebendo como é que a Bíblia ela vai mostrando essa autoridade que ela mesma tem? Estão percebendo ou não? Fala sério. Hã? E o autor vai, tecendo para nós lá essa relação que existe nas Escrituras. Então, com isso aqui, o que é que a gente já percebe? Que a autoridade da Bíblia não vem de fora, não vem de alguém, um teólogo com PhD que disse que a Bíblia é a autoridade. Não, vem dela mesma. É a própria Bíblia que mostra que ela é a palavra de Deus. Mas será que existem outras passagens que fazem algo parecido? Sim, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, Romanos capítulo 9, versículo 17. Lembrando aos irmãos que todas essas referências estão na lição de vocês. Então vocês depois vão em casa, revisar, ou já revisaram certamente, Por favor, alguém leia Romanos 9, versículo 17. O que é que diz aí? Então, 9, versículo 17, correto? Diz aí o quê? Porque assim diz a Escritura a Faraó. Assim diz a Escritura a Faraó. Mas detalhe, quem foi que disse a Faraó? Quem foi que falou com Faraó? Deus, Aí diz, porque a Escritura diz a Faraó. Ou seja, a própria Escritura é considerada o quê? Deus falando. Está entendendo por que a gente trata a Bíblia como palavra de Deus? Porque Deus fala por meio das Escrituras. Porque esse mosquito não é crente, não. Ele está querendo entrar aqui na minha boca, quem já viu? Lá para lá. Então, meus irmãos, 9,17, a Escritura é a palavra de Deus. Se você observar essa referência aí, é lá de Êxodo capítulo 9, versículo 16. Vamos ver outra passagem, Gálatas 3, versículo 8. Quem encontrou pode ler. Gálatas 13, versículo 8. 3, 13 não, 3, versículo 8. Olha aí que coisa maravilhosa. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé. Quem é que prevê que Deus justificaria a justificação? Quem é? A Escritura. E quem é que justifica? Deus. Então, a própria Escritura nos mostra que ela tem autoridade divina, que ela é o próprio Deus falando para nós. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que aprender isso aqui, por quê? Porque vão chegar para vocês e vão dizer, não é assim não, viu? Chega lá uma pessoa no domingo pela manhã batendo na casa de vocês e vai mostrar que a coisa não é bem por aí. E a gente tem que saber se posicionar e dizer àqueles que questionaram a nossa fé como é e por que nós cremos assim. Então, a base que nós temos aqui para crer que a Bíblia tem autoridade está na própria Bíblia. Mas aí tem algo curioso, Será que os autores bíblicos, eles tinham consciência disso que a gente está falando? Será que quando Paulo, ele escreveu as cartas que ele escreveu, ele tinha consciência de que aquilo que ele estava escrevendo
era a palavra de Deus, tinha autoridade divina sobre a igreja? O que é que vocês acham? Como é que você me prova isso? Você vai provar na base do... Eu quero na Bíblia. Certo, tudo bem, mas a Escritura, eu quero saber se Paulo tinha consciência disso. Ele poderia estar lá fazendo a coisa, escrevendo, nem imaginar que aquilo ali um dia alguém ia considerar como sendo palavra de Deus. Será que ele tinha consciência de que era a palavra de Deus? E como é que você sabe disso? Onde é que Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho consciência de que o que eu estou escrevendo aqui é Deus que está falando, não é eu não, é Deus. Onde é que tem isso? Sim. Boa, boa. Vamos abrir a Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Quem encontrou pode ler. Veja que impressionante, a consciência que os escritores bíblicos, e aqui especialmente Paulo, tinha, de que aquilo que ele estava escrevendo, de fato, era a palavra de Deus. Pode ler. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses 2, 13. Desculpa, é 1 Tessalonicenses, né? Não é segunda não, eu estou aqui confundindo tudo. 2,13. 2,13. O que é que diz? Olha que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, graças a Deus eu dou, porque vocês receberam as palavras que eu disse, como sendo o que? Na verdade elas são palavra de Deus. Ou seja, a igreja observou, viu o que Paulo tinha escrito e disse, o que ele está dizendo é de Deus. E Paulo tinha consciência disso, porque ele diz, é verdade que o que eu escrevo é palavra de Deus. Você só vai memorizar essa passagem para nunca mais esquecer ela e dizer, olha, agora se alguém me perguntar, eu vou dizer, eu sei que o autor bíblico tinha consciência disso. Uhum. Uhum. Eles estavam sob inspiração, né? Uhum. Pois é.